passagem aí pelos postulados, né, de Kekulé, que foi o que a gente viu primeiro aí dentro da química orgânica, nesse iniciozinho, vamos pensar então na tetravalência do carbono, né? Então vamos lá. O que significa o carbono ser tetravalente? Significa que ele faz até 4 ligações, tá certo? Lembra o que são as ligações? Estão lembrados o que são as ligações? As ligações são o quê? São representadas aí, ó, por esses tracinhos, né? E o que são esses tracinhos? Cada tracinho desse representa pra gente um par de elétrons que foi compartilhado, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Estou representando os pares de elétrons que foram compartilhados, tá certo? Então, olha só, aqui, ó, ele está fazendo 4 ligações simples, né? Quem que eu posso colocar aqui para satisfazer essas ligações simples? O hidrogênio. O hidrogênio faz só uma ligação, lembra disso? Né? Então, eu posso colocar, ó, meu hidrogêniozinho aqui, ó. Geralmente, aqui eu vou colocar mesmo para satisfazer a ligação simples do carbono, tá? Nesse caso aqui, onde ele faz uma dupla, a gente pode usar quem? Pode usar o oxigênio. Estão lembrados que o oxigênio é lá do grupo 16 ou 6A da tabela periódica? Significa o quê? Que ele tem 6 elétrons na camada de valência, quer receber mais 2 para se estabilizar. Então, ele faz 2 ligações, tá? Aqui, ó, o carbono faz uma tripla ligação. Olha só que legal. Quem pode entrar aqui? O nitrogênio, né? O nitrogênio, ele é capaz de fazer 3 ligações, né? Ele tem ele tem 5 elétrons na camada de valência, tá certo? Então, olha só, o que eu posso demonstrar aqui para vocês? Aqui, ó, nós temos o carbono em 3 formas diferentes, né? Formando 3 compostos diferentes, mas os 3 compostos eu consigo formalizar, demonstrar o quê? Que ele faz as 4 ligações, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, certo? Então, ele sempre vai fazer 4 ligações, ele é tetravalente, tá? Assim como eu falei para vocês naquele primeiro vídeo que foi postado lá no grupo. Porém, não necessariamente ele tem que ter 4 ligantes, ó. O hidrogênio é um ligante, o oxigênio é um ligante, o nitrogênio é um ligante. Primeira situação, 4 ligações, 4 ligantes. Segunda situação, 4 ligações e 3 ligantes. Terceira situação, 4 ligações e 2 ligantes, tá certo? Então, vamos guardar isso aí. Ele faz 4 ligações e não necessariamente ele tem que estar ligado a 4 ligantes, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que guardar. Bem, pessoal, uma outra coisa que a gente tem que guardar também é o seguinte. Desde que o carbono esteja fazendo apenas ligações simples, que nós já vimos na tela anterior que ele pode fazer ligações duplas ou triplas, né? Desde que as ligações sejam apenas ligações simples, elas são equivalentes. O que isso significa? Significa que se eu quisesse colocar aqui, ó, um flúor nessa ligação simples, ó, tô colocando aqui, ó, o flúor, tá? Tanto faz a posição, tá? Eu não tenho uma posição específica para estar colocando esse flúor, tá? Posso colocar tanto faz nessa posição aqui, ou nesta posição aqui, ou ainda nesta posição aqui, tá certo? Porque as ligações, elas são equivalentes, tá certo? Desde que elas sejam ligações simples, ok? Então, guardem isso. Outra coisa também é o seguinte, por que eu posso colocar o flúor aqui também numa ligação simples? Por quê? Vamos relembrar? O flúor, ele é lá da família, né, do grupo 7A, né, dos representativos, ou o grupo 17, né, que são os halogênios. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa fazer apenas uma ligação para se estabilizar, tá certo? Por isso que ele pode ser colocado aqui, ó, tá? Fazendo uma única ligação junto com o carbono. É legal a gente estar relembrando isso também, tá bom? Bem, pessoal, agora, para a gente poder classificar os carbonos, a gente vai observar o carbono que está ligado a ele próprio. Por exemplo, vamos aqui, ó, eu desenhei aqui uma cadeia carbônica, tá? A fórmula estrutural, mas eu não indiquei os hidrogênios, tá certo? A gente vai imaginar que cada pontinha dessa aqui tem um hidrogênio. Eu não coloquei para que não ficasse muito embolado o desenho, tá bom? Então, a gente vai observar aqui o carbono 1, o carbono 7, o 8,
o 9 e o 10, que eu enumerei dessa forma só para ficar mais fácil mesmo, mais didático, a gente vai observar que esses carbonos, eles têm apenas um outro átomo de carbono ligado diretamente a eles. Então, eu vou dizer que eles são primários, tá? Classifico eles enquanto primários. Esse carbono que eu chamei de número 2, ele tem 1, 2, 3 outros átomos de carbono ligados diretamente a ele. Então, eu vou classificá-lo como terciário, tá certo? Os carbonos 3, 5 e 6. Observe que o 3, o 5 e o 6, eles têm 2 outros átomos de carbono, ó, ligados diretamente a eles, tá? Então, eu vou dizer que eles são classificados como secundários. E o carbono de número 4, ele tem 1, 2, 3, 4 outros átomos de carbono ligados diretamente a ele. Então, eu digo que esse carbono aqui, eu vou classificar como quaternário. Então, para ter esse tipo de classificação para o carbono, primário, secundário, terciário ou quaternário, eu não quero nem saber desse hidrogeninho que está ligado aqui não, tá? Tanto que eu nem identifiquei ele aqui, nem simbolizei. Eu vou analisar os carbonos que estão ligados diretamente àquele que eu estou classificando, tá certo? Uma outra forma de classificar o meu carbono é enquanto as saturações. O que seria uma saturação? Uma saturação é uma ligação simples. Uma insaturação é uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Então, se eu quisesse enumerar esses carbonos também aqui, eu chamasse de 1, 2, 3, 4 e 5, o que eu poderia observar? Como que eu poderia classificar? Que esses carbonos onde eu tenho esse asterisco aqui, né? Eu coloquei asterisco só para chamar atenção aqui na hora que eu classificar. Então, aqui o meu carbono número 2, né? Eu tenho ali, ó, o carbono número 2, esse carbono aqui número 3 e esse carbono número 4, eles possuem o quê? Eles possuem aquilo que eu chamo de insaturação. Então, eles são o quê? Eles são carbonos insaturados, tá certo? Então, meu carbono ele vai ser insaturado quando ele tiver, ó, dupla ou tripla ligação, tá certo? Isso é outra forma de estar classificando o carbono. Bem, pessoal, continuando então, vamos falar sobre as fórmulas possíveis para estar simbolizando essas cadeias carbônicas, tá? Então, a gente começa aqui com essa fórmula toda abertinha, onde eu mostro o carbono, as ligações que o carbono faz e os ligantes que estão acondicionados a essas ligações. A essa fórmula aqui mais completa, eu dou o nome, né? Como eu já falei para vocês anteriormente, né? No outro vídeo aqui, eu só estou exemplificando mais uma vez, de fórmula estrutural, tá bom? Fórmula estrutural, precisa anotarem aí, tá bom? E aí, essa fórmula estrutural tem formas de se estar simbolizando, formas mais condensadas, formas menores, mais simplificadas, tá? Então, a gente entra aqui, fórmula estrutural. Se eu quiser escrever a fórmula estrutural condensada, o que eu faço? O que eu tenho aqui? Eu tenho o hidrogênio 3 vezes e o carbono uma vez, não é o que eu tenho? Posso colocar assim, então, olha só, vocês concordam comigo, ó, H3C, certo? Ó, aí eu venho aqui, ó, e eu tenho CH2, 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 não é o que eu tenho? Então, eu tenho, ó, CH2, ó, CH2, vou repetindo aqui, né? Ele aparece 3 vezes CH2, não é? CH2 e finalizando aqui, ó, CH3, tá? Ó. E digo que aqui eu tenho a minha fórmula estrutural condensada, tá? E se eu quiser condensar ainda mais, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui ó, e colocar H3C. Aí eu tenho CH2 3 vezes, não tem? Então, o que eu faço? Põe assim, ó, CH2. Aí eu venho aqui, ó, fecho aqui assim, ó, bonitinho. Coloco aqui 3 vezes
e finalizo com o CH3, ó. São fórmulas diferentes de estar representando a mesma cadeia carbônica, tá? E aí, aqui eu tenho a estrutural, aqui as estruturais condensadas, né? Dessa estrutural, eu tiro a fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? É eu demonstrar o número de carbonos, hidrogênios ou outras espécies que tiverem aí fazendo parte da minha cadeia carbônica, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, a minha fórmula molecular, eu tenho aqui, ó, C5. Quantos hidrogênios eu tenho? Ó, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 hidrogênios, ó, C5H12, tá? Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho, anotem aí, tá? Eu tenho aqui, ó, a minha fórmula molecular, tá certo? Ó, o M fica difícil de sair aqui no Paint, né? Mas é um Mzinho que eu queria colocar. Fórmula molecular, tá certo? Tá? Quando que eu tenho a fórmula molecular? Quando eu estou extraindo da fórmula estrutural o número de carbonos e de hidrogênios que fazem parte aí da minha estrutura, tá? Minha fórmula molecular. Agora, eu tenho uma fórmula que é muito especial, que é a minha fórmula ou forma bastão, tá? Bastão, ok? Que ela é a mais simples e a que mais aparece pra gente em exercícios, que é quando eu vou representar apenas por risquinhos essa minha cadeia carbônica. Então, o que eu tenho aqui? 5 carbonos. O que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Vou contar assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar aqui para ficar mais bonitinho, tá? E aí eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência comigo, porque eu estou começando a trabalhar com essas tecnologias, então ainda é uma coisa que me assusta. 1, 2, 3, então vamos lá. 4, 5. Cada arestazinha aqui, ó, dessa aqui, cada pontinha dessa aqui representa um carbono. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, vamos apontar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 carbonos. Pronto, é só isso. Já representei. Eu represento apenas os carbonos. Por quê? Eu vou entender que, você tem que visualizar assim, ó, cada risquinho desse aqui, ó, é uma ligação simples, ó. Cada risquinho desse aqui é uma ligação simples que existe. Não é assim que eu fiz, ó? Não fiz desse jeito aqui, ó. Não foi isso aqui que eu fiz? Então, olha só. Então, eu tenho, vamos contar aqui, ó. Eu tenho, ó, entre carbonos, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações simples entre carbonos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, exatamente, é o que eu tenho, as 4 ligações simples entre carbonos, né? E eu tenho 5 carbonos aqui representados, ó. Um tá aqui, outro tá aqui, outro aqui e outro aqui. Então, essa é a forma mais simples de estar representando uma cadeia carbônica, tá? É a forma de bastão, tá certo? Então, vamos parar o vídeo, se for o caso, tentar escrever essa estrutura sozinhos para a gente poder estar guardando. Tá bom? Mas eu vou passar mais alguns exemplos para a gente poder estar fixando esse conteúdo. Bem, pessoal, agora eu vou deixar para vocês, ó, essa estrutura aqui, essa fórmula estrutural, tá? E vou pedir para vocês escreverem para mim a fórmula estrutural condensada das duas formas que a gente fez lá nos exemplos, tá? Vocês vão escrever a fórmula molecular, tá? E a fórmula de bastão. Tá certo? Vocês vão escrever isso para mim. Qualquer dúvida, a gente vai se falando aí no privado, tá bem? Fica isso aí de tarefinha para vocês.